Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai continuar o estudo de estática, certo? Falando um pouco sobre roldanas ou polias. Roldanas ou polias são essas rodas, né, essas rodinhas aí que tem um eixo central e elas têm esse sulco no meio, né, esse caminho no meio, para que um fio ou uma corda, ou até mesmo uma, uma correia, né, fique ali no meio para poder transmitir força de um ponto até outro, certo? E aí nós temos dois tipos de roldanas, as roldanas fixas e as roldanas móveis. Tudo que for fixo, qual que é a função? Simplesmente a função é inverter a direção com que a força está sendo aplicada. Por exemplo, aqui eu tenho um peso de 100 newtons, certo? Ou seja, 10 quilos. Se eu quiser levantar ele usando sem a polia, eu vou ter que fazer uma força contrária da gravidade, ou seja, eu vou ter um esforço maior, apesar de que a força aplicada vai ser a mesma, certo? Agora, se eu usar uma polia, o que vai acontecer? Eu vou inverter a direção e ao invés de puxar para cima, eu vou puxar para baixo, facilitando, porque daí eu tenho a gravidade para me ajudar, certo? Então eu tenho o quê? Eu tenho uma facilidade maior quando eu uso uma roldana fixa, certo? Então eu vou inverter a direção da força que está sendo aplicada, certo? Eu vou aplicar uma força puxando para baixo ao invés de puxar para cima, mas eu vou estar levantando os mesmos 100 newtons, certo? Agora, a roldana móvel, ela já funciona diferente. A roldana móvel, ela funciona como? Ela diminui a intensidade da força. Ou seja, a força que a gente vai fazer vai cair pela metade. Então aqui vocês podem perceber, eu tenho um sistema de 3 roldanas, certo? 2 roldanas móveis e uma fixa. Essa fixa simplesmente vai fazer o quê? Vai inverter a minha força, eu não vou precisar puxar para cima, eu vou puxar para baixo. Certo? Agora, essa roldana, ó, eu tenho 24 quilos, essa roldana vai fazer o quê? Como eu tenho 2 fios, a força vai ser dividida nesses 2 fios. Então vai ficar 24 para cá, 24 para cá. 12 para cá, 12 para cá, certo? Então os 24 vão estar divididos em 12 para cá e 12 desse lado. Desse lado veio 12, não veio? Então se eu colocar uma outra polia, esse 12 vai ficar dividido em 6 para cá e 6 para cá. Significa que a força que eu vou ter que fazer aqui, nesse ponto, para levantar essa polia, vai ser de 6 quilos. Vocês perceberam? Então olha só como facilita a nossa vida uma roldana móvel, certo? Então sempre em sistemas de roldanas, o que acontece? A roldana fixa muda a direção e a roldana móvel facilita, diminuindo pela metade a força que tem que ser feita. Tá? Bom, aí já que a gente está falando de polias, a gente pode também falar de engrenagem. A engrenagem, ela é nada mais nada menos que uma polia que tem dentes, certo? Por que ela tem dentes? Porque ela vai funcionar com eixos e geralmente acoplada a um motor ou acoplada a uma corrente, certo? Porque nesse caso não pode ocorrer deslize nenhum. Então a gente tem o quê? Tem esses dentes que vão transmitir o movimento de um ponto para outro, certo? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, aumentar ou diminuir a rotação, certo? Variando o diâmetro dessa engrenagem, certo? E também eu posso inverter o sentido, né? Se eu usar uma quantidade certa de engrenagens, eu posso inverter o sentido, certo? Se eu usar 2, eu inverto, se eu usar 3, eu mantenho e assim sucessivamente. E aí o que a gente pode definir? Que quanto maior for a engrenagem, né? Menor vai ser a rotação. Por quê? Olha só aqui nesse desenho, ó. Eu tenho uma engrenagem grande girando menos que uma engrenagem pequena, certo? Então, quanto maior for a engrenagem, menor vai ser a rotação. E, logicamente, né? Quanto quanto menor for a engrenagem, maior vai ser essa rotação, certo? Tá? E aí a gente tem um exemplo aqui, ó, de duas engrenagens, engrenagem A e engrenagem B, certo? Olha só o que acontece aqui, ó. Uma volta da engrenagem A equivale a 1,5 volta da engrenagem B. Ou seja, a engrenagem A, porque era maior, deu uma volta só, e a engrenagem B, porque era menor, deu 1,5 volta. Pode olhar ali, ó. Aqui já deu uma, e agora deu mais meia volta. Perceberam? Bom, aí aqui nós temos alguns movimentos acoplados, certo? Você pode ver, nós temos de novo duas engrenagens, só que agora elas estão separadas por uma corrente. E aí eu tenho a catraca e a coroa,
certo? Nesse caso, o que acontece? O que eu quero numa bicicleta? Numa bicicleta eu quero geralmente fazer menos força aqui e eu quero que tenha bastante velocidade aqui. Geralmente é isso que eu quero. Então, quando eu tenho uma catraca, essa engrenagem aqui ela tem que ser menor para a gente ter uma velocidade maior. E essa engrenagem aqui tem que ser maior para a gente ter uma menor velocidade. Consequentemente, certo? A gente vai ter uma força, né? Menor aí, certo? Então, coroa maior que a catraca. Quando que isso acontece? Quando a velocidade é atrás e a força é na frente. Descida e planos. Descida e planos. O pedal vira devagar e a roda vira rápido. É exatamente o que a gente quer. A gente aplica a força aqui e aqui a gente tem a velocidade, certo? Bom, aí a gente tem, no caso aqui, que nem uma moto, né? Aonde a coroa é menor do que a catraca, certo? Ou seja, a força vai estar atrás e a velocidade vai estar na frente. Quando a gente quer o quê? Subir uma ladeira ou a gente quiser alguma montanha, subir alguma montanha, alguma coisa, certo? A roda vai virar devagar, certo? E o pedal vai virar rápido. Esse caso acontece nas motos, porque daí você tem um motor que vai fazer a rotação rápida, não é mesmo? Certo? Porque se você tiver isso na bicicleta, isso é praticamente impossível. E como que eu faço essa relação, né? A gente tem R1 vezes F1 igual a R2 vezes F2, certo? Então, essa é a minha relação, certo? Raio vezes frequência igual a raio vezes frequência, certo? Bom, e aí, o que eu vou ter? Vamos fazer um exemplo para a gente ver se a gente entendeu. Na figura a seguir, a engrenagem 1 gira porque está acoplada por meio de seu eixo a um motor em funcionamento. Note que ela gira no sentido horário. A engrenagem 2 oferece certa resistência ao movimento de rotação porque está acoplada por meio do seu eixo às rodas de um veículo. Olha só, a engrenagem 2 está acoplada às rodas e a engrenagem 1 está acoplada no motor. Note que a engrenagem 2 também gira, embora no sentido anti-horário, porque está acoplada em engrenagem 1. Considere o raio da engrenagem 1, meça o triplo do raio da engrenagem 2. Se a engrenagem 1 tem 45 dentes, quantos dentes deverá ter a engrenagem 2? Bom, automaticamente, né? Se a gente sabe que o raio da engrenagem 1 é 3 vezes maior do que o raio da engrenagem 2, então a gente sabe que R1 é igual a 3 vezes R2, certo? Bom, se R1 tem 45 dentes, é só fazer a conta, divide ali, eu tenho quanto? 15 dentes na engrenagem 2, certo? Perceberam? É o triplo, então tem 3 vezes mais, simples assim, tá? É desse jeito que funciona. Quando a engrenagem 1 dá uma volta completa, quantas voltas dará a engrenagem 2? E aí? Também é fácil, né? Por quê? Porque eu sei que a engrenagem 1 é o triplo da engrenagem 2, certo? Então o raio 1 é igual a 3 vezes o raio da 2, certo? Então, o que acontece? O R2 a gente vai chamar de R2 mesmo, e o F1 a gente chama, a frequência 1 a gente chama de uma volta, certo? Lembre-se que raio 1 vezes frequência 1 igual a raio 2 vezes frequência 2. E aí eu substituo, certo? Porque eu quero achar o quê? Quantas voltas que ela vai dar, certo? Bom, automaticamente eu jogo na fórmula, eu sei que o raio 1 é 3R2, então no lugar de R1 eu coloco 3R2. A frequência eu sei que é uma volta, né? Porque eu vou calcular uma volta só. E o R2, que é o próprio R2, vezes a frequência 2, que é o que eu quero. Posso cancelar os dois, certo? Aí é só fazer o quê? 3 vezes 1, 3, ou seja, a frequência é de 3 voltas. E isso a gente já sabia, porque se é proporcional, a primeira engrenagem é 3 vezes maior, é lógico que a pequena tem que dar 3 vezes 3 voltas a mais para alcançar a outra, né? Lógico. Então fica bem tranquilo assim, certo? Se o acoplamento das engrenagens 1 e 2 retrata a marcha de um automóvel, essa marcha seria para andar devagar ou para andar depressa, certo? Como que seria? Então vocês sabem que a força está na 1, certo? E a velocidade está na 2, certo? Então o que acontece? É para andar depressa. Por quê? Eu vou ter aqui uma engrenagem
rodando pouco e aqui uma engrenagem rodando muito rápido. Então, automaticamente aqui seria para andar depressa, certo? Porque aqui, que nem eu falei, está andando devagar e aqui, né, onde o motor fornece a força e desse lado é onde a engrenagem menor vai virar com muita velocidade. Então, automaticamente, esse é um esquema onde eu quero que o meu carro ande com uma velocidade grande, ou seja, a roda gire com muita velocidade. Tá certo? É assim que funciona. Bom, um outro exemplo aqui, ó. Um sistema de corpos e polias da figura está em equilíbrio estático, ou seja, está parado, certo? Significa que ele está em equilíbrio. Qual é o peso do corpo 1, sabendo que o corpo 2 tem 5 newtons? Então eu sei que esse corpo aqui tem 5 newtons, certo? Qual que vai ser o peso desse corpo aqui? Bom, é só eu perceber. Essas duas são polias fixas. Então elas vão fazer o quê? Transmitir a força para cá sem mexer na intensidade. Então, automaticamente, aqui eu tenho 5, concordam comigo? Então, se aqui eu tenho 5, desse lado aqui, o que vai acontecer? Bom, está em equilíbrio, não é mesmo? Se aqui passou 5 newtons aqui, e aqui eu tenho também um fio, automaticamente aqui eu tenho 5 e aqui eu vou ter quanto também? 5 também. Então, se eu tenho 5 dos dois lados, qual que vai ser a minha força aplicada aqui nessa polia aqui? Nessa polia aqui vai estar sendo aplicada nada mais nada menos que 10 newtons. Por quê? Porque eu sei que cada polia móvel tem uma força que cai pela metade. Então, olha só, para estar em equilíbrio, aqui eu teria que ter o quê? Esses dois fios aqui fazendo uma força de 5 newtons cada um, porque daí eu tenho 5 newtons em equilíbrio com aqui, certo? Porque senão isso aqui começaria a descer. Concorda comigo? Então, automaticamente a força que está vindo para cá é de 5 newtons, mantendo isso aqui em equilíbrio, certo? Bom, já que a gente está falando de equilíbrio, vamos ver quais são as condições para que exista o equilíbrio. E o equilíbrio ele existe de duas maneiras. Ele pode ser um equilíbrio estático ou um equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico ocorre quando está em movimento e o equilíbrio estático ocorre quando está parado, certo? Então, como que a gente define equilíbrio? Quando a somatória de todas as forças é igual a zero, certo? Ou seja, todas as forças que estão atuando no corpo são iguais a zero. Mas também a soma de todos os momentos também tem que ser zero. Aí sim ocorre o equilíbrio, certo? Então, a gente tem o equilíbrio estático quando o corpo está em repouso e equilíbrio dinâmico quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme. No caso aqui desse peão aqui girando, esse peão girando, ele está em equilíbrio dinâmico. A torre de Pisa está em equilíbrio estático e essas duas bolas aqui estão em equilíbrio estático também, certo? Mas olha quanta informação, momento, força, não é isso? Então vamos dar uma olhadinha. Momento ou torque, vocês já devem ter visto, é uma grandeza associada à rotação, é a capacidade que tem de girar um corpo, certo? E esse momento ou torque, certo? Tanto faz a gente usar o momento ou torque. Torque é usado mais quando a gente fala de automóveis, de carros, né? E momento é mais utilizado quando a gente fala em exercício de física. Esse momento ou torque é nada mais nada menos que como que eu consigo fazer um corpo girar. Então, no caso aqui, eu tenho uma chave que está tentando girar uma porca, né? E a força está sendo aplicada aqui na ponta. Então, esse momento vai ser maior se eu conseguir girar com maior facilidade e o momento vai ser menor se eu conseguir girar com menor facilidade. E a gente pode perceber que o momento, que é dado por essa letra grega chamada tau, ele depende da força. Quanto maior a força, maior o momento. E quanto maior a distância, também maior o momento. Certo? Então, tanto a força quanto a distância vão auxiliar a eu girar esse corpo. Significa que quanto mais longe eu aplicar a força, mais fácil vai ser de girar alguma coisa. Certo? Por quê? Por que vai ser mais fácil? É só você pensar. Você já abriu uma porta alguma vez do lado da dobradiça? Lógico que não. Você abre do outro lado, do lado completamente oposto, onde está a maçaneta. Por quê? Fica muito mais fácil, porque estando mais longe você faz menos força. É óbvio, né? Certo? E aí o momento é dado pela força multiplicado pela distância, e se por acaso não for
perpendicular utilizando o seno do ângulo, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas forças sendo aplicadas, certo? Onde a primeira força é perpendicular. Se é perpendicular, eu não preciso usar o seno, mas se a força for perpendicular, se a força não for perpendicular, eu sou obrigado a usar o seno de alfa. Então, no caso da força A, simplesmente força vezes distância. No caso da força B, força vezes distância vezes o seno do ângulo, certo? Porque quando ela for perpendicular, né, vocês sabem que o seno, no caso, vai ser zero, né? Certo? Seno de zero é 1, né? Então, automaticamente você não vai ter nenhuma diferença ali, tá? Bom, e o equilíbrio? Como é que funciona o equilíbrio? Somatória das forças igual a zero, somatória dos momentos igual a zero. Significa que esse corpo, eu vou ter duas partes, certo? O lado A e o lado B. Significa que o lado A tem que ser igual ao lado B, certo? A força de A tem que ser igual à força de B, porque senão eu não vou ter equilíbrio. Significa que a distância de A tem que ser igual à distância de B. Significa então que o momento de A vai ser igual ao momento de B. E nesse caso eu tenho o equilíbrio total, certo? Momento igual a força vezes distância, certo? Significa que força de A vezes distância de A igual a força de B vezes distância de B, certo? E aí, com isso, eu consigo achar qualquer força ou qualquer distância, porque é lógico que nunca eles vão estar totalmente em equilíbrio, ou seja, vai ser distância igual. Se um estiver mais longe que o outro, eu vou ter que substituir uma maior força por uma distância menor, uma força menor por uma distância maior e assim sucessivamente, certo? Vamos ver esse exemplo que a gente tem aqui, ó. Encontre o valor da força O, né? E o peso em M, certo? Olha aqui, ó. Eu tenho força O, que é o que eu quero, e o PM, que é o que eu quero. O que eu tenho? Eu tenho aqui o PJ, que é 500 newtons, tenho a distância do ponto de apoio, que é 2, e a distância do ponto de apoio até o B, que é 4. O que eu vou fazer? Bom, eu sei que a somatória das forças tem que ser zero e a somatória dos momentos tem que ser zero. Então eu tenho que montar o exercício. Primeiro eu vou colocar uma barrinha de divisão, certo? Onde eu sei que tudo que está do lado esquerdo tem que ser igual ao que está do lado direito. Então, força de A vezes distância de A tem que ser igual a força de B vezes distância de B, certo? No nosso caso, o A, no caso, vai ser 500, que é o nosso PJ, certo? E a distância vai ser 2, que é tudo que está acontecendo até chegar no ponto de apoio. E do outro lado, eu tenho 4, que é a distância, e o peso de B, que é o que eu quero, certo? Então, é só fazer a continha. 1000 dividido por 4, que deu 250 newtons. Então, eu acabei de achar o peso aqui, certo? Então, se aqui é 250 e aqui é 500, certo? O que eu posso fazer? Achar a força. Por quê? A somatória das forças não tem que ser igual a zero? Ou seja, essa força que está para cima não tem que ser igualzinha a essas duas forças que estão para baixo? Para dar equilíbrio? Sim, não é? Então, F0 tem que ser igual a esse mais esse. Então, automaticamente, 750 newtons. Acabei de achar o valor da força que está sendo aplicada aqui nesse ponto de apoio, certo? Tá? Tranquilo, então? 750 newtons? Então é desse jeito que a gente faz para calcular o momento e se está em equilíbrio ou não. Ou seja, para esse sistema estar em equilíbrio, a força-peso ali tem que ser de 250 newtons e a força no ponto de apoio, né, na origem, é de 750 newtons, certo? Vamos ver mais um exemplo? Uma barra homogênea de comprimento 4 metros e de peso P igual a 12 newtons está apoiada nos pontos A e B conforme a figura. Quais são as condições para que ocorra o equilíbrio? Então, primeira condição, somatória das forças igual a zero, certo? Então vamos distribuir essas forças. Então eu peguei essa força aqui, ó. Geralmente a gente coloca a força-peso no meio da barra, certo? Tá? Vocês perceberam que eu tenho 4 metros, então coloquei ali nos 2 metros, certo? O que mais que eu tenho? Eu tenho a força em A para cima, porque está fazendo força para cima, e a força em B, que também está para cima. Significa que o peso da barra para baixo, as forças de sustentação para cima, porque senão a barra acabava quebrando ou os apoios acabavam quebrando, certo? Bom, então eu sei que o peso da barra é igual à somatória de força de A mais força de B.
Isso é a primeira coisa que eu sei, certo? Bom, eu sei que a barra tem 12, certo? Está escrito ali, eu sei que a barra tem 12, então 12 vai ser igual a força de A mais força de B. Então a gente vai guardar essa informação, certo? Para daqui a pouco. Bom, e os momentos? Como é que funcionam os momentos? Certo? A gente aqui já tem o peso de B para baixo, força de A e força de B ali que a gente já colocou. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso observar como que as forças vão estar atuando, certo? Para isso, eu tenho que achar um ponto de referência. Achar o ponto de referência no meio não é uma boa ideia, então é bom achar um canto. Então eu ou uso o FA ou o FB. No caso aqui, eu escolhi o FB, certo? E eu vou pegar e vou analisar o que está acontecendo. Então, usando o FB como apoio, o que as outras duas forças vão fazer? Certo? Olha só. A força P vai fazer com que a barra gire no sentido anti-horário e a força A vai fazer com que a barra gire no sentido horário. Então é isso que eu percebi, certo? Então a gente vai ter o momento da força no sentido horário, que tem que ser igual ao momento da força-peso, que vai ser anti-horário, porque senão o que acontece? Vai ficar rodando a barra. Então a força vai ter que criar um momento igualzinho e contrário ao momento do peso da barra, certo? Então a força aplicada vezes a distância tem que ser igual à força aplicada pelo peso vezes a distância do peso até onde? Até o nosso ponto de apoio, gente. Certo? Então tem que ser até o nosso ponto de apoio. Então aí agora eu vou fazer o cálculo. Qual que é a força de A? Hã? Bom, força de A eu não sei. Mas eu sei que a distância de A até o meu ponto de apoio é 3, porque eu tenho 2 mais 1, deu 3. A força-peso eu sei que é 12. E a distância da força-peso até o meu ponto de apoio é 1. Então, automaticamente, eu consigo descobrir o valor da minha força A, certo? Passo para lá dividindo, força A é 4. Opa! Então, com essa informação, eu consigo achar o valor da força B, certo? Por que eu consigo achar o valor da força B? Porque a força A é 4, a força-peso é 12, então, automaticamente, a força de B deu 8. Então, eu descobri a força de A e descobri a força de B, certo? Então, é desse jeito que funciona. Achei tudo que eu precisava, certo? Achei a força de A, achei a força de B e eu descobri como que eles estão em equilíbrio. Entendido? É assim que funciona. Aqui eu vou deixar alguns exercícios agora para vocês, certo? Tá? Que numa próxima aula eu vou fazer a correção deles com vocês, tá? E espero que tenha sido interessante.